Então, como eu estava colocando, o currículo a gente precisa de dizer a que veio nas primeiras linhas. Se você não disse a que veio, ele vai passar para diante, vai pegar o próximo, ok? Hoje em dia, as pessoas não têm tempo para perder. E também a gente vai ver a outra parte, que é de entrevista. Você pode ter um currículo excelente, pode ter um currículo assim, perfeito para a área que você quer, e de repente, esse currículo, quando a pessoa vai te entrevistar, você não diz nada que ela quer, você se porta, né, de uma forma em que aquele currículo seu, a outra pessoa que tem um currículo muito inferior, foi selecionado e você não. Você fala, poxa, mas por que eu não fui selecionado? Né? Meu currículo dá de 10 a 0 nesse caso. Por quê? A pessoa está selecionando alguém para trabalhar com ela. Se ela está selecionando alguém para trabalhar com ela, ela vai querer alguém que tenha uma postura profissional. Esse é o básico, o mínimo requerido. Então, nós vamos ver aqui hoje algumas perguntas, algumas questões que são feitas mundialmente, tá? Um levantamento de algumas perguntas que todo recrutador faz. Todo recrutador. Ele vai chegar para você e vai fazer umas perguntas básicas e a gente aqui já vai deixar vocês preparados, porque a gente preparando anteriormente a resposta, quando vier a pergunta, você já tem facilidade. Porque muitas vezes, assim, de bate pronto, a gente fica, né, e não acha alguma coisa para falar. E acabam falando besteira ou saindo algo que a gente, né, depois a gente fala, poxa, por que eu não falei isso? Né, era tão simples, isso aí seria o diferencial para aquela vaga e eu, né, não pensei nisso. Então a gente vai ter esse tempinho hoje para a gente pensar nisso, pensar nessas coisas, verificar como fazer um currículo e a gente até estava conversando aqui no grupo anterior que foi feito um estudo de quanto tempo que a pessoa presta atenção em você. Você está falando com ela, mas aí vem, né, a gente divaga, pensa uma coisa, pensa... Quanto tempo que vocês acham que a gente, em média, a gente concentra numa fala de uma pessoa? 1 hora. 2 minutos. 30 minutos. Menos? Eu acho que 5 minutos. 30 segundos. 30 segundos. É uma média de 30 segundos. Então, você tem 30 segundos para vender seu peixe. Tem normalmente um questionamento que quase todo recrutador faz, né? Ele chega, fala um pouco sobre você. Você tem 30 segundos para você dizer para ele um pouco sobre você. Vocês se lembram daquele candidato a presidente da República? Meu nome é Enéas. Tá certo, ele queria que as pessoas se lembrassem do nome dele. Mas ele estava errado quando ele não aproveitou, porque ele falou assim, não, mas eu falava isso porque o tempo que eles me davam era muito curto. Eu vou ler para vocês o meu peixe, né? Eu vou ler porque eu não decorei, mas vocês vão ter que decorar isso e ficar com isso assim, mais ou menos memorizado, que vai ser a apresentação de vocês, né? Quando vocês forem se apresentar, alguém fala um pouco sobre vocês. Gente, isso aqui é 30 segundos. Olha, tanto de coisa que eu posso falar em 30 segundos. Eu sou Deusane, sou psicóloga comportamental e gestalterapeuta, trabalhei 31 anos no Banco do Brasil, onde por vários anos fiz parte da equipe de treinamento e seleção do banco, desenvolvendo MBA em desenvolvimento sustentável, ministrando esse treinamento a executivos de mais 8 países da América Latina. Ajudei também a implementar na área de desenvolvimento organizacional a mudança postural do banco, quando da retirada da conta movimento do BB. Depois de aposentada, trabalhei por 2 anos em Campinas, treinando pessoas para recrutamento em diversas empresas multinacionais da região. 30 segundos. Então, deu para vocês me conhecerem um pouco? Demais. Sim. Ok. Agora, se eu começasse, né? Fala um pouco sobre você. Meu nome é Deusânia, tarará, tarará, eu moro lá no Raio Parta, tenho 2 filhos, tenho um papagaio, um cachorro que chama Ataque, tenho... Ataque é o nome do meu cachorro, tem 3 vaquinhas. Ok. Profissionalmente, o que eu disse? Nada. Nada.
Então, não interessa. Eu falei meu primeiro nome, por quê? Se a pessoa está ali me recrutando, ela já tem meu nome, já tem meu currículo. Ela já tem o meu nome completo lá. Não vai precisar de eu repetir tudo. Eu falo o primeiro nome só para a pessoa fixar melhor, né? E aí eu vou dizer condensadamente as minhas qualificações, porque é que ela precisa me contratar, ok? Então, esse é a apresentação que a gente deve ter para um dos questionamentos que normalmente ocorre, que é a pessoa mandar a gente falar um pouco sobre a gente, né? A outra parte, nós vamos começar então pelo currículo, triângulo de ouro. É muito comum, gente, eu peguei um currículo, quer dizer, diversas vezes, né, que, ajudando as pessoas, eu pegava currículo assim, que não tinha nada. Aí eu falava, gente, mas você não faz, né, nunca fez nada. Aí a pessoa, ah, sim, mas eu não era empregado. O currículo precisa de ser que você é empregado. Só uma pergunta antes. Tem problema a gente mentir no currículo? Tem. Não. Não. Depende. Não é mentira, é omitir. É errado falar que fez rápido e nunca fez. Ok. Gente, não vamos mentir em currículo. Não adianta. Hoje em dia, é uma das técnicas que às vezes o recrutador usa, eles olham Facebook, eles olham Instagram, eles olham e examinam a pessoa em diversas situações. E também é muito fácil da gente escorregar, sabe? Assim, se a pessoa contou uma mentirinha, mas a gente às vezes percebe, a pessoa fica meio assim, na segunda pergunta você pega. Então, vamos falar a verdade. Falar a verdade não quer dizer dar um tiro no pé, não. Ninguém vai dar tiro, eu não dou tiro no meu pé, alguém pode até dar, mas não eu, né? A gente vai falar as coisas que beneficiam a gente, ok? O currículo, eu preciso pôr só aquilo que eu comprovo em carteira? Não. Por exemplo, você trabalhou ajudando sua irmã a fazer dever de casa por várias vezes. Sua mãe mandava você ajudar a sua irmã. Você tem experiência com criança, em ensinar criança? Você tem experiência em ensinar criança. Eu nunca ensinei, eu nunca tive uma irmã mais nova que eu. Então, eu nunca ensinei uma irmã. Ou alguém que seja. Eu não tenho experiência nenhuma. Eu sou diferente dela. Ela sabe mais ou menos uma resposta que uma criança dá após ela ensinar alguma coisa. Eu não sei. Ela pode colocar como experiência? Pode. Ela pode colocar como, né, você ajudou lá seu tio a arrumar a bicicleta lá no fundo do quintal. Você pode colocar como experiência? Pode. Por quê? Porque você tem essa experiência. É diferente de mentir. Tá? Porque a gente não tem que comprovar em carteira todas as experiências que a gente tem. Tem muita gente que é autônoma a vida toda. Então ela não pode ter um currículo, porque ela é autônoma, ela não tem carteira assinada, como é que ela vai, né, comprovar, a menos que tenha saído no Jornal Nacional alguma coisa assim, que de repente ela comprova. Né? Então, as experiências nossas, é isso que a gente tem que saber usar o currículo. Essa primeira partezinha do currículo aqui tem sumário executivo. Esse sumáriozinho aqui, você pode só pôr sumário, não precisa pôr executivo, mas se quiser também pode deixar sumário executivo. São coisas que você fez, são experiências, são conhecimento que você tem. Você pode colocar aqui, grande conhecimento na área tal. Um currículo, você não fala assim, eu fiz um currículo, né? É meu currículo Vitae, né, que antigamente o pessoal chamava de currículo Vitae, que é o currículo da vida. Não, a gente faz um currículo para cada coisa. Eu não sei aqui, mas na turma anterior tinha um rapaz ali que ele tinha trabalhado de serviços gerais, a guarda, né, de segurança, na área de segurança, na área de informática, ou seja, o currículo dele era bem variado, né? Eu não brinquei, falei assim, tem aquele, fui soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, às vezes tem gente que tem isso no currículo, mas você não vai pôr tudo. Como eu disse, as pessoas hoje têm pouco tempo, o currículo é uma página.
Passou disso, ninguém abre a segunda página, gente. Não adianta. Essa primeira cara aqui tem que dizer o que você sabe, o que você faz, o que você conhece. Se não disse, o cara tem 1000 currículos lá. Ele olhou, passa, pega o próximo. Se ele viu aqui alguma coisa que interessa, ele lê o resto. Vai ver. Se ele não viu aqui o que interessa, já era. Né? Por isso esse formato de currículo é chamado triângulo de ouro, né? Que é esse triângulozinho superior, que é onde a pessoa dá a primeira olhada, o primeiro foco. Você precisa aprender a colocar aqui coisas direcionadas para aquela vaga. De repente, esse rapaz que foi, né, carpinteiro, seresteiro, vagabundo, a parte de vagabundo dele ele vai deixar de fora. A parte de seresteiro ele vai colocar se estiver concorrendo para uma área de arte. Se ele tiver, né, concorrendo para outra área, ele vai buscar coisas que ele já fez, conhecimentos que ele tem naquela outra área. Ok? Não vou deixar ninguém dormir aqui, porque isso aqui é uma oficina. Oficina a gente aprende fazendo, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem só essa parte do sumário executivo. Aqui em cima tem João fictício, né? Ou seja, no currículo, vocês não precisam escrever currículo, mas não. Já pode começar direto lá com o nome de vocês. Embaixo, aí você coloca o telefone, e-mail, o endereço não precisa ser completo, gente. O endereço completo que vem rua. Né? Hoje em dia, ninguém mais vai convocar vocês com carta. Eles vão convocar, por exemplo, se você participou de uma seleção, vai convocar pelo e-mail, vai convocar pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por alguma outra coisa. Ele não vai mandar uma carta para sua casa. Então você não precisa colocar um endereço completo aqui. Tudo isso toma tempo da pessoa que vê, visualmente carrega. Ou seja, você põe no endereço, tipo assim, a cidade, né? Ou SQN 405, ou Gama, né? Você mais ou menos localiza. Eu não sei aqui em Brasília, mas lá em Campinas era muito comum algumas empresas não pegarem funcionários que não fossem executivos, né? Então eles não pegavam funcionários, por exemplo, para trabalhar em Campinas, eles não pegavam lá de Hortolândia. Então eles batiam o olho aqui, via que era de Hortolândia, eles já punham para lá, porque eles queriam pessoas ali, né, daquela área. Ou se fosse para servir em Hortolândia, eles não pegavam pessoas que moravam em Campinas. Aqui em Brasília eu realmente não sei se eles fazem isso, mas se fizer, a gente vai dar um insumo, a gente vai colocar de onde que a gente é. Porque se ele não quiser alguém dali, eles já vão eliminar, né, sem outras coisas. Mas se de repente eles veem alguma coisa também que eles gostam muito no currículo, né, de repente a gente ainda fica, ok? Então, essa partezinha aqui de cima é simples, é uma linha. Você não vai se estender mais de uma linha, com telefone, e-mail e o endereço. É uma linha só, para ficar uma coisa bem simples. Aí vem o sumário executivo. Esse aqui, ele está dentro do triângulo de ouro. Então, ele é importantíssimo. O que você vai colocar aqui? Experiências, como eu disse, pode ser de qualquer forma que você teve. Você teve aquela experiência. Você é diferente da outra pessoa que nunca fez aquilo, ok? Se você já trabalhou cuidando da sua avó, você trabalhou com cuidador de idoso. Sim, você tem experiência, sim. Pode levar outra folha dessa daqui? Sim. Ok. É a segunda, né? É a do sumário de qualificações. Eita. Eu falei sim, mas eu não tenho mais nem uma folha dela. Aqui, eu posso ceder. Essa aqui, ó. Eu achei incrível, mas deu exatamente o número de pessoas. Bem contadinho. Então, eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem esse sumário executivo.
Ok? Ele é importante que vocês prestem atenção e descrevam aqui. Vocês podem usar mais ou menos esse formato aqui, né? Pode usar as palavras assim, quando você conhece mesmo, usar sólida experiência, ou usar só experiência, ou usar só conhecimento, dependendo da forma, ok? Então, 10 minutos. Não deixe de escrever porque eu... Uai, você deu? Pode Eita. pegar aquelas duas ali. Desculpa. Eu tenho uma foto também, eu posso passar. Pra segunda. É, da segunda, né? Vou passar pra ela. Dá pra eu ir atrás de... Ah, é. Você já começou a escrever no seu? Não. Não. Então, se você puder. Umas 3. Só. Aí você pode ir fazendo aqui o seu, porque é só esse aqui. O cabeçalho, sem a... Porque a outra é só o esqueleto. A parte que ele Vocês já ouviram de que a gente só aprende fazendo? Então, ok. Aí eu tô fazendo. O Chicago e o loteamento vem pegar o... já cozinhei em casa, já fiz comida, né? Poxa, aquela coisa. Sem fazer miojo. É tipo... Poxa, a cara da... Nem cabelo. Gustavo produzindo para. Eu tava na roça já. Nossa. É só Só teve uma coisa que o primeiro que eu tivesse. Você vai querer uma coisa? Se quiser também pode ver qualquer sua. Eu tô sem as outras.
Ô, professor, precisa encher isso aqui tudo. Não. Presta atenção. Não, mas eu não tenho todas essas coisas. Só de atendente. Fala tudo isso que eu preciso ser É mais ou agente. menos esse formato. Tem que ser todas de carteira assinada ou votação? É experiência, conhecimento, alguma coisa que você tem que é um diferencial. Esse conhecimento, cuidado com a tudo. Já trabalhei na trabalhei na primeira, na experiência. Tá vendo a porra desses pontos que não, isso aqui é pra colocar, meu Deus. Eu já fui jogado. É, não, mano, a experiência. Você é ruim, aí a experiência que eu já fiz, sério. E essa porra de conhecer lá, não, é profissional, daqui a pouco o bicho vai falar que dou uma tela. O moleque trabalha de massa. O moleque foi até manicure, velho. Até lá dentro do comercial. Flanelinha conta. Eu sou pipeira até hoje. Chuveiro conta? Chuveiro. Vendedor de barulho. Já vendi barulho no final. Aí consegui vendedor de água. Fui DJ. Aí eu trabalhei a já fui aluno de daí. Hoje já fui. E quando você vai arrumar outra coisa, eu acabei colocando mulher lá. Não, não tem problema, não. Tem não? Tem não. Te falei. Não, você colocou tudo errado. Eu só falei que você vai dar, mas caralho, tá sendo Ok, gente, a gente vai ouvir aqui só para nós praticarmos e assim, à medida que a pessoa for lendo, né, o que ela colocou, a gente ir dando algumas dicas, né? Como eu disse, a gente só aprende fazendo. Começando, vamos lá. Oi? Você não fez? Vou começar com você então, vai lá. O seu sumário. Não. Por favor. As experiências que eu tive, né? Aham. 4 meses de experiência em loja de roupa, 2 meses e meio como auxiliar administrativo. Ok. Tem mais alguma coisa? Tem línguas, eu coloquei espanhol pro sábado. Ah, ok. Então ela colocou 4 meses Loja de roupa, experiência. experiência em loja de roupa. Então, nessa primeira, aqui,
Você não tem necessidade de pôr, a menos que seja muito tempo, né? Tipo 10 anos, 15 anos, alguma coisa assim, não precisa pôr o tempo. Ao invés de você colocar 4 meses em loja de roupa, você pode colocar experiência em atendimento ao público. Tá? Por que experiência em atendimento ao público? Uma loja de roupa, você vai mexer com pessoas de todas as formas. Se você estivesse trabalhando num banco, você ia mexer com pessoas de todas as formas. Se você estiver numa recepcionista, é a mesma coisa. Então, a experiência sua, aqui nessa colocação, lá embaixo, você vai discriminar o que é na experiência. Mas aqui você põe experiência com atendimento ao público. Né? Porque você dá uma forma profissional para você, não precisa se especificar nesse momento. A segunda, o que era? Posso perguntar uma coisa? Uhum. Ela colocaria vendas também? Porque vendas é uma coisa diferente de atendimento ao público. Exatamente. Ela pode separar isso, dividir em duas coisas. Né? Experiência atendimento ao público, experiência com vendas. Né? Você tem 2 itens aí. Qual que é o outro que você falou? 2 meses e meio como auxiliar administrativo. Ok, experiência como auxiliar administrativo. Se você tiver alguma coisa específica que você tenha feito como auxiliar administrativo, você pode colocar também, né? Digamos que você trabalhou com planilhas, né? Aí você põe domínio da planilha tal, ou que seja Excel, aí você colocar o domínio do pacote Office ou Excel intermediário, sabe? Alguma coisa assim. Isso, gente, é para a gente enriquecer essa parte aqui. Tem a parte onde a pessoa vai ver o que você faz ou o que você tem de experiência, ok? Vamos lá, pode ir. Pode falar um pouco mais alto. Uhum. Experiência financeira EH, experiente em atividades relacionadas à beleza e saúde, cursando enfermagem, ótimo desenvolvimento profissional, experiência como operadora de caixa, experiência como assistente administrativo. Ótimo, muito bom. Está bem diversificado, tá, né, um currículo. Se você tivesse assim, uma experiência muito longa, basta em alguma coisa, você coloca, tá? Pode ter. Posso perguntar uma coisa? Sim. É normal colocar assim, ótimo desempenho profissional? Porque eu nunca tinha visto isso. Você pode colocar, se você... A pessoa pode questionar isso, mas não tem problema você colocar, né? Ele vai falar, por que você colocou aqui ótimo desempenho profissional? Você pode responder pra gente. Eu pego as coisas rápido, lido muito bem com meus colegas de trabalho e até então ninguém nunca me reclamou e fez queixa. Ok. Gente, isso aqui é importante. Se você colocar alguma coisa no currículo que possa dar margem à pessoa perguntar, e ela, né, pescou muito bem. Se você tiver uma resposta assim, perfeito. Confiante, né? Confiante. Não tem problema nenhum. Aliás, pelo contrário. Né? Ela já está... Porque isso aqui, a gente pode usar áreas de interesse, né? Ou algum ponto forte que você tem. Né? Não tem problema. Sim, pode. Não coloquei muita coisa não. Coloquei no cenário de qualificação, coloquei 6 meses de experiência em aprendizagem logística, que é o que eu estou fazendo agora. Experiência profissional, aprendiz e eu coloquei, eu trabalho como almoxarifado, trabalhei em 2 setores, que é a expedição e o almoxarifado. E coloquei as formações acadêmicas. Ótimo. Então, quando assim você colocar, você especifica bem, né? Experiência como nossa. Experiência com almoxarifado e expedição, né? Então, nesse almoxarifado, você trabalhava com alguma planilha, alguma coisa assim? É porque no almoxarifado tem a precisa da expedição, mas na expedição eu trabalhava mais. No almoxarifado eu não faço tanta coisa que é outro setor. Lá são divididos em 2. Ok, porque assim, você pode especificar alguma coisa que você fazia.
lá dentro. Por exemplo, você tem então um domínio de um determinado tipo de planilhas, né? E você pode colocar isso, domínio com planilhas para o almoxarifado, ou para expedição, ou para alguma coisa assim. E não tem necessidade de colocar o tempo, tipo 6 meses com isso. Aí você põe só experiência, né, com o almoxarifado, experiência, porque aqui embaixo, quando você for discriminar aqui no coisa, vai ter o tempo que você trabalhou, teve experiência com isso. Isso aqui em cima, gente, é para a pessoa bater o olho e ver o que você tem. Se ele se interessou aqui, ele olha embaixo. Se ele não se interessou aqui, ele vai jogar fora. Isso é o que acontece quando a pessoa tem mais de 1000 currículos para ela tirar 10, 20 para passar para a fase de entrevista. Porque normalmente é assim que eles fazem. Eles selecionam pelo currículo, alguns poucos, e aqueles poucos é que vão para a entrevista. Queria fazer uma pergunta. Aham. Você acha que a gente tem que ter currículos diferentes para abordar para vagas diferentes? Uhum. Eu coloquei muita coisa, porque eu já fiz muita coisa mesmo, mas talvez eu fosse mudar para uma coisa específica. Específica, exatamente. Isso, gente, é muito interessante, foi o que eu falei. Antigamente, a gente usava currículo vitae. Um currículo vitae é um currículo da vida. Então, você tinha 3, 4 páginas de currículo. Hoje em dia, não se faz um currículo de mais de uma página. Por mais experiência que você tenha na Terra, você resume numa página. Por quê? Você vai estar concorrendo a um cargo. Né? Você vai levar aquele currículo, digamos que você vai para a área administrativa. Você leva o currículo da área administrativa. Mas você tem muita experiência com a área artística. Quando você for concorrer a algo na área artística, você leva o currículo da área artística. Por quê? Porque você vai encher de coisa aqui demais, a pessoa vai olhar assim, ela não vai nem, sabe, distinguir aquilo que você quer destacar. Você vai destacar aquilo que interessa. Para alguns de vocês aqui que são muito jovens ainda, que não têm muita experiência de trabalho profissional, é o que eu estou falando, que a gente pode enriquecer com trabalho voluntário, a gente pode enriquecer com outros tipos de trabalho que a gente já fez na vida. Mas quem já tem uma gama de trabalho maior, faça mais de um currículo para coisas diferentes. Né? Você faz um currículo com tudo e quando você for concorrer a algo específico, você vai naquele currículo, né? Tira as coisas do seu currículo mais específico para aquela área. Muito boa a sua pergunta. Próximo. Experiência com administração, experiência com limpeza, experiência com assinamentos e já trabalhei com a ONG. ONG? Qual que era o trabalho? Ela era uma creche, fazia tudo lá. Como eu estava as crianças lá na escola mesmo, né? Como tipo uma aula de reforço para as crianças e também às vezes eu cuidava delas. Entendi. Então você pode discriminar isso, em vez de você fazer experiência com a ONG, porque a ONG tem ONG de diversas, assim, um universo, né, de coisas. Então você põe trabalho social, né? E aí, nesse trabalho social, você pode colocar também ensino à criança, né? Que foi, estudava fazer beber, essas coisas assim, dar aula de reforço para a criança. Então você pode colocar isso discriminado, tá? Porque você vai enriquecer o seu currículo e vai dizer realmente o que você tem experiência. Se você falar que trabalhou com uma ONG, você não disse nada, na verdade. Isso aí você vai colocar lá embaixo, né? Onde da ONG, você vai citar o nome e tudo. Mas aqui em cima, essa parte que interessa a pessoa, você vai especificar assim, tá? O que você realmente fez. Oi? Ah, tá bom. Vai lá. Pode falar. Vou acabar aqui. Vai lá, você. Não, vou falar. As qualificações, né? Tá. Trabalhei por 2 anos com reposição de mercadorias. Trabalhei com 1 ano em auxiliar administrativo, 4 meses de auxiliar de padaria, 6 meses que eu estou agora no empregatório de Sunim, 9 meses de operador de computador,
Já trabalhei na Lava Jato, já fui vendedor ambulante e trabalhei na rua. Ok. Maravilhoso. Esse seu currículo serve realmente para aquilo que ela perguntou, né? Se você for buscar um trabalho na área administrativa, né, você pode tirar o Lava Jato, você pode tirar alguma outro tipo de experiência que você teve aí que não tem nenhuma relação, né? Mas não vai acrescentar para aquela área, ok? Ou você? Eu já trabalhei umas 4 vezes de atendente já, no mercado, lanchonete, esse negócio. Já lavei carro também. E agora eu sou auxiliar administrativo. Ok. Então você pode colocar, né, experiência com auxiliar administrativo, se você for buscar na área administrativa. Se você for buscar também atendimento ao público, né? Então assim, você colocar mais generalizado, né? Tipo assim, atendimento ao público, porque aí quando você for especificar, você especifica embaixo, ok? Vamos lá. Eu tenho experiência ao público, experiência com vendas e trabalho social, eu acho. Ele acha. Eu acho, né? Na verdade, eu já cuidei de criança e também eu tenho experiência com padaria. Vendas. É a mesma coisa também, né? A experiência em padaria você pode discriminar como atendimento ao público, né? Ou você trabalhava ajudando a fazer pão. Não, então isso aí vai ficar com auxiliar de padaria, né? Sim. Eu tenho experiência em Lava Jato, já trabalhei fazendo lanche, já vendi produto na rua, trabalhei 2 anos de assinado no Carrefour, estou atualmente trabalhando no Patico, já trabalhei com pesca e venda dos peixes, já vendi bar, já fui controlador de estoque e já montei vários shows. Ok. Então, a gente, nessa parte aqui de cima, de qualificações, né, ou sumário executivo, você vai colocar experiência com vendas, com atendimento ao público, com pesca. Então, assim, você colocar mais generalizado. Você não precisa falar assim, já trabalhei com isso, mas você colocar, tipo, em itens mesmo, né? Ok? Pode colocar. Eu tenho experiência com auxiliar administrativo, eu tenho inglês, línguas, né? Eu tenho experiência com atendimento ao público, crianças, música e eu tenho conhecimento em Windows, Word, Excel, PowerPoint. Ok. Então, você pode colocar, né, o domínio do pacote Office, o seu inglês é intermediário, é avançado. Ó, assim, o intermediário você consegue se comunicar, né? O básico, você conhece um pouco a língua, tem mais ou menos uma ferramenta, mas você não se comunica. E o avançado, você tem fluência na língua. Seria mais ou menos qual? No caso, eu estou cursando ainda. Não, pois é, mas você já tem Estou no começo, então é básico. o básico. Você Eu não entendo. consegue se comunicar. Eu entendo muita coisa, eu falo algumas coisas, mas uma conversa inteira, uma pessoa dos Estados Unidos, acho que não. Ainda não, né? Então seria o básico mesmo. Aí, você. Eu tenho experiência com criança e agora de auxiliar administrativo. Uhum. Com criança seria o que especificamente? Cuidar de criança. Ok. Cuidador de criança. Então também e auxiliar administrativo. Beleza. Essas outras coisas assim de línguas, de Não entendo. Excel básico, as ferramentas de. Tenho experiência como 4 anos como administrativo, assistente de produção e eventos, Excel, planilhas, tenho formação completa, e línguas, inglês fluente, espanhol intermediário e francês ainda estou no básico. Ok. Posso falar uma coisa? Aham. É que ela falou das coisas dela, que é a auxiliar administrativo e que ela sabe cuidar de criança. Aí, por exemplo, tem 2 coisas. Aí, pra ficar mais atrativo, pode colocar uma coisa que ela queira trabalhar, que ela acha que é uma qualidade, né? Por Aham. exemplo,
conhecimento. Eu sou muito comunicativa, sou muito organizada e gosto da parte administrativa, porque eu sou, você pode falar ter organizado uma qualidade sua, né? Que for da vaga que você quer. Nesse ponto aqui de qualificações, poderia também dizer um interesse seu, né? Uma área de interesse, ou uma área de conhecimento. Por exemplo, você fez um curso de alguma coisa, aí você põe, né? Curso de tal coisa, ou conhecimento nessa área. Você pode especificar para enriquecer um pouco o currículo. Perfeito. A partir de que período começa a ser relevante alguma experiência em algum lugar? Tipo, 5 anos? Qualquer período. Se você fez alguma coisa, você é diferente de mim que nunca fiz aquilo. Não, para colocar no currículo, tipo, ao invés de falar... Pois é. 5, eu vou falar aqui. Para colocar o número, né? Entendi. Porque 4 meses não é tão assim. Os 4 anos já é bem relevante, né? 3 anos é relevante. Acima de 1 ano, assim, uns 2 anos para frente, você já pode colocar aí. Menos do que isso, você pode pôr só experiência com a área. 5 anos de experiência em produção de eventos e concertos musicais. Já cresci no meio. Formado no curso de cavaquinho básico na Escola de Música do Brasil. Experiência como líder de projetos musicais. Inglês intermediário. Habilidade como professor em musicalização com instrumento de corda. Eu falo do sumário ou das experiências? É só o sumário. Tá, conhecimentos em processos pedagógicos, monitoria de crianças, educadora social em projetos socioculturais, educadora de jovem aprendiz, mediadora cultural e atendimento ao público. Gente, é isso mesmo, assim, a pessoa coloca as qualificações aqui e por essas qualificações é que vai chamar a atenção ou não, dependendo do que a pessoa estiver querendo, né, estiver buscando. Por isso é que é importante a gente adequar o currículo, antes de você ter aquele currículo único, né, então a gente não usa currículo vita e mais. É aquela coisa, você especifica as suas qualificações mais ou menos naquela área que você está buscando. Pode falar. Eu acho que exagerei um pouco, mas aí você Não, respondeu a pergunta. 4 anos de experiência em gestão de institutos sem fins lucrativos, 3 anos de experiência em gerenciamento de estabelecimento de forma alimentícia, produção de eventos, experiência em atendimento ao público, experiências com operação de caixa, experiência como almoxarifado, experiência com confeitaria, domínio de ferramentas de edição, experiência como educadora de criança, experiência com cultura residencial, experiência com confeitaria, experiência com ornamentação de ambientes, habilidade como educadora artística. Ótimo. Isso aí é aquilo que você perguntou mesmo, né? Por exemplo, se você vai fazer para a área cultural, artística, essas coisas, vai ser um currículo. Você jamais vai colocar pintura de casa, de imóvel, né, nesse específico. Por quê? Porque não vai chamar a atenção e vai sobrecarregar essa partezinha em que a pessoa lê rápido e quer achar as qualificações específicas. Né? Mas perfeito, o seu, assim, o seu grande, né, é isso mesmo. Sim. Auxiliar administrativo na área do despachante, auxiliar em marketing, conhecimento intermediário na parte office, experiência em vendas ou coordenadora de lojas e eventos. Ok. Muito bom. Inglês e informática básica, vendas em casa, auxiliar administrativo e Vendas, o quê? em casa. Tá, você não precisa colocar vendas em casa. Você pode colocar experiência com vendas, né? E não começar pelo inglês ou alguma coisa assim. Começar por essas qualificações mesmo. O inglês, assim, gente, é importante a sequência que a gente vai dar, né? A sequência disso aqui, a gente põe os mais importantes primeiro, ou os mais ligados com aquela área primeiro. Então, primeiro, o primeiro. Em primeiro lugar, o mais importante, né? Pode falar. Experiência com atendimento ao público, experiência em vendas, conhecimento da administração e farmacêutica. Ok. Beleza. O seu?
Atendimento ao público E o quê? Você trabalhou atendimento ao público com o quê? Em caixa? Então é bom você especificar em caixa também, tá? Porque isso enriquece um pouco a sua... porque trabalhar com público, você podia trabalhar só atendendo. Mas se você trabalhou com público em caixa, você tem mais um item a mais de conhecimento e experiência. Tá bom? Você. Experiência trabalhando como auxiliar administrativo no supermercado, experiência na área de departamento pessoal, arquivos, contratação e recursos humanos, comunicação e atendimento ao público, conhecimento em planilhas, tabela de gastos, fichas de registro, 2 anos de curso de administração, gestão profissional e informática. Ótimo. Você vai com um currículo bem direcionado para a área administrativa, né? Ele está bem focado. Certo? Cursão de biomedicina, inglês intermediário, pacote office básico, experiência como social media, trabalho voluntário na geração viva com crianças, e experiência como auxiliar administrativo nas áreas de RH e atualmente financeiro. Ok. Eu inverteria também a sua colocação. Tipo assim, o Excel, essas coisas assim, um pouco baixo. A língua, a menos que você esteja concorrendo para uma área de línguas. Né? Tá bom? Experiência como auxiliar de escritório, experiências como operador de carga e atendimento ao público. Ok. Tá bem focado também na área administrativa, né? Nossa experiência em manuseio e preparo de alimentos, experiência com vendas, relação interpessoal bem desenvolvida e conhecimento do back office. Ok. E também você poderia colocar atendimento ao público, porque você não consegue trabalhar com vendas sem atendimento ao público, né? Então é importante, porque assim, desdobrar. Tem coisas que é importante a gente desdobrar para dar uma enriquecida, tá? 3 meses de experiência no mercado, línguas forma intermediário, inglês. Experiências em várias áreas do mercado, porque lá no você deixa para várias funções. E experiência com atendimento ao público. Ok. Essa área de mercado seria interessante você especificar, ao invés de você pôr experiência no mercado, você colocar realmente essas coisas que você fazia lá. Tá? Escritório, se você mexer com planilha, se você... O que você fazia lá, porque assim, quando a gente fala em mercado, a gente não, né, deixa para mercado lá embaixo, que vai ser aonde você trabalhou. Mas aqui em cima você põe as qualificações específicas, tá? Se vocês quiserem, gente, é que esse sumário executivo, na hora de fazer o currículo, se vocês quiserem colocar como qualificações, ao invés de sumário executivo, pode ser, tá? E o sumário executivo, ele fica mais, assim, quando você tem uma carga maior de experiência. Quando você tem mais uma carga mais de conhecimento, alguma coisa, você pode usar a palavra qualificações, ok? O meu blog, curso de assistente administrativo, de almoxerifado, de atendimento ao público, de domínio pacote office e curso de informática avançada. Tá ótimo. Isso aí também direcionado seu. O meu eu coloquei experiência com atividade administrativa, experiência com gestão de mídias sociais, conhecimentos com Illustrator e Photoshop, conhecimento básico do Excel e história intermediária. Ok. Beleza. Gente, essa experiência que a gente fez aqui, assim, bem prática mesmo, e eu fiz questão que cada um fosse lendo, para que a gente pudesse, ao ouvir e comentar, a gente assim, ir pensando outras coisas também, porque o currículo, ele é importantíssimo, é uma parte muito importante na busca de emprego. Vocês fazerem, né, um currículo direcionado, focado, simples, né, uma folhinha onde que vocês dizem tudo. Aqui embaixo vocês vão colocar, quando não for uma experiência profissional, vocês podem especificar o tempo que vocês trabalharam com aquilo, tá? Ou não, ou vocês podem deixar só aqui
se a pessoa quiser, na entrevista, ele vai perguntar para você. Por isso que eu falei, né? Não mentir, mas qualquer experiência que você tiver é diferente de uma pessoa que nunca fez nada naquela área, tá? Então, daí a gente montar esse currículo. A próxima parte que eu falei é a parte de entrevista, né? Você pode ter um currículo perfeito, maravilhoso. Você tem um currículo assim que é 10. Seu currículo vai dar de longe nela. E no final ela foi contratada e você não. E aí a gente fica pensando, mas o meu currículo é muito melhor, por que a outra pessoa foi contratada? É a entrevista. E eu tenho assim algumas dicas importantes. Foi feito um levantamento com os CEOs, né, do mundo inteiro, de todas as partes, as perguntas mais comuns que são feitas em todas essas áreas de contratação, né? E algumas delas eu queria, porque se você já pensou nisso antes, você vai ter uma diferencial daquela pessoa que pegou de surpresa, né? E uma das perguntas sempre é, fala 2 defeitos seus. Eu sou tímida e distraída. Ok. Então, ela disse tímida e distraída. Se você está procurando um trabalho para trabalhar com atendimento ao público, seria legal você falar que é tímido? Distraída. Então, dependendo do... Aí a gente mente, né? Não, a gente não mente. Você tem outros defeitos também. Você vai procurar um defeito que não seja aquele que vai te atrapalhar. Por exemplo, né, você falou distraída. O distraído, se for para um operador de máquina, né, alguma máquina sensível, ele não vai pegar, né, uma pessoa... Agora, por exemplo, se você vai para uma outra área e tal, você colocar, né, como defeito esse, Na assim... verdade, distraída. Não, é sério. Fala aí pra gente uns defeitos aceitáveis, porque... Sem ser perfeccionista, porque todo mundo fala perfeccionismo, mas eu sou muito perfeccionista. E aí eles não gostam. Não, isso aí já é manjado. Como diria um amigo meu, isso é manjado demais. Então nos diga defeitos aceitáveis. Não, os defeitos, eles são aceitáveis. Você vai pegar um defeito que você realmente tenha, mas que não vai, né? Por exemplo, se ela vai trabalhar na área administrativa, não tem problema dela ser tímida. Ela vai falar, eu sou tímida. Não tem problema nenhum, ela vai trabalhar na área administrativa. Agora, se ela for trabalhar, vai depender do cargo que você estiver almejando. Se você estiver almejando um atendimento ao público, aí você não vai, né, assim, colocar o tímida, porque ele pode te atrapalhar. Qual seria o cargo que você estaria almejando? Em todos os defeitos que eu tenho e consigo imaginar no momento, poderia me atrapalhar no momento de processo seletivo, por exemplo. Eu também sou distraída, eu sou desorganizada. E qual que seria o cargo que você estaria almejando? Educadora. De educadora? Sim. Educadora não tem problema ser um pouco distraída. Mas desorganizada é paia, né? Aí você pensa em outro defeito. Então. Né? Mas tem que anotar no papel. Tipo, coloca todos de verdade, assim. E aí você vê. Você vai escolher. É por isso, gente, que é importante você já estar preparado. Porque na hora, se você já estiver preparado, na hora você vai falar uma coisa, né? Você vai preparar com antecedência. Quando você vê um cargo que você almeja, vai mandar o currículo para ele, você já se prepara. Fala, bom, para isso, esse defeito aqui não teria problema. Não tem paciência para pergunta de outro, para brincadeira. Esse é o que dá para mim para você, Fala. Nossa, ideia. Você fala de tagarela, falo muito, real. Isso, obrigada, amiga. Então, dependendo para o que for, não tem problema. É um defeito totalmente aceitável você falar muito para ser educadora. Né? Então, assim, por isso, gente, que a gente pode pensar antes, né? E qualidade também. Imagina o caso da gente, tipo, não tenho defeito.
Defeitos não tem. Não tem defeito, né? Você pode dizer isso. Eu não tenho olha, eu não consigo pensar em nenhum defeito meu agora. Que vergonha eu falar. Eu vou falar, já Acho que é uma resposta muito ruim, muito às vezes você virar orgulhosa. pro contratante e falar assim, olha, com certeza eu tenho muitos defeitos, mas nesse momento não veio nada relevante. Aí ela vai te dizer, então fala um não relevante. Você pode falar uma coisa ao seu favor, você pode falar, por exemplo, eu sou meio egoísta com as minhas coisas, eu costumo não dividir. Vou falar, tipo, só usar as minhas palavras. Não, se for o seu caso, é isso que eu tô falando, a gente não pode mentir, tá? Mentir nunca. Nem inventar uma coisa, por exemplo, eu sou perfeccionista. Eu não sou. Se eu falar isso, eu tô mentindo, né? Então, assim, se você tem realmente alguma característica que não vai atrapalhar aquele, aí você já escolhe. Porque é uma pergunta muito comum, o defeito e qualidade também, né? Me fala 2 qualidades suas. 2 qualidades? Eu sou bem. Como é que eu esqueci a palavra, porque fugiu agora no vocabulário. Mas sou bem atento e proativo. Ok. Esse proativo é uma coisa que sai muito, né? Mas o proativo é legal. Se é uma característica sua, né, é muito relevante você colocar. E você? Como é que é seu nome? Eu? André. André, vai lá. Organizado e... Organizado. Ok, gente, olha, é muito interessante a gente já ter esse conhecimento prévio, de que podem sair essas perguntas, que a gente já se prepara. É por isso que esses cursos servem para que vocês possam se preparar com antecedência, na verdade. Né? Então, você já ter mais ou menos um bate-pronto. E pode ser uma qualidade, você vai escolher uma qualidade de acordo com a vaga que você está procurando. O organizado para um arquivista vai ser perfeito. O cara vai falar, nossa, achei. Não é mentira e você já pegou, não sei dizer. Porque da mesma forma que a gente tem que procurar um defeito aceitável, é uma qualidade também. Ok. Porque se eu falar, eu sou muito companheira, mas talvez para uma vaga de emprego isso não importa, eu ser meu companheirismo. Mas sempre importa. Sempre importa. Porque, gente, uma das coisas assim, em entrevista, eles procuram, e hoje é uma das coisas mais buscadas mesmo, pessoas que conseguem se relacionar bem com outras pessoas. Né? Inclusive, muitos dos testes para vagas, eles... Eu não sei até que horas que eu tenho, até que horas que é. 5h45. Você sabe? É isso mesmo. 45. Hã? Você quer que eu vou lá confirmar? Eu posso. Me faz isso, por favor. Faço. Que eu tô com dúvida, porque eu quero distribuir. A nossa grade eu acho que até às 18. Mas a aula sempre termina um pouquinho antes. Deixa eu ver. Gente, então, o companheirismo ele é muito importante. O que eu ia dizendo é que muitas vezes as vagas elas são em cima de dinâmica. E as dinâmicas é aquele momento em que a gente esquece de onde que a gente está e entra no jogo, né? Porque as dinâmicas elas são legal. Aí a gente, né, que está observando, a gente vai ver a agressividade, a gente vai ver assim o companheirismo, a capacidade que a pessoa tem de além do raciocínio, além assim, de resolver o problema, a gente vê muito e examina muito como que a pessoa se relaciona com os outros. Então, não é que eu quero, assim, porque é muito difícil na dinâmica você mascarar, mas pelo menos você se lembrar de onde estão. Se você estiver fazendo a dinâmica, não entrar assim totalmente de cabeça no jogo e sair acotovelando todo mundo, né? Mas você se lembrar que vocês estão num processo seletivo. E um processo seletivo, ele vai verificar sempre a sua capacidade
de companheirismo, a sua capacidade de ajudar o outro, a sua capacidade também de resolver o problema, lógico, mas mais do que isso, de não agressão, né? De você não sair realmente acotovelando todo mundo, né? Bom, uma outra pergunta também que é muito comum é perguntar: por que você saiu do seu emprego anterior? Meu marido tem 2 empregos. Pode falar mal do chefe antigo? Quando é o primeiro emprego? Quando é o primeiro emprego, ele não vai te fazer essa pergunta. Mas quando não é o primeiro emprego, se você colocou que tem experiência com alguma coisa, por que você não trabalhou, você não conseguiu? Aí você vai dizer, né? Talvez eu não consegui realmente o trabalho remunerado, uma coisa assim. Mas é uma das mais perspicazes. Ela perguntou: eu posso falar mal do chefe anterior? O chefe anterior era um porre, aquele cara sem vergonha, safado, cachorro. Ou das colegas, assim, falaram. Meus colegas eram insuportáveis no trabalho. Então nunca fala. Uma pessoa que se relaciona bem em equipe, né? Geralmente é assim. Você começa no campo, se relaciona bem em equipe, aí sai falando mal de todos os colegas. Gente, olha, presta atenção nisso, viu? Nunca fala mal do seu chefe anterior. Mesmo que ele era aquele carrasco, cachorro, sem vergonha, que você tem vontade de, né, esganar. Mas você vai ser, para os homens, vocês vão ser um lorde ao falar do chefe anterior. Nada. Sem comentário, você não vai mentir. Então você... Só chegar na final, chefe era firmeza. Não, é sério, como é que você falou nessa hora? Você tem um exemplo? Na hora maravilhosa. Gente, só uma coisinha. Eu gostaria que a gente pudesse evoluir, porque se vocês ficarem conversando muito e quiserem falar qualquer coisa, não tem problema. Levanta a mão e fala, eu tenho assim, quero mesmo ouvir vocês, tá? Mas assim, porque senão fica um zum me atrapalha, eu até me perco um pouco, ok? Então, ela perguntou... O que fala então, quando fala assim, qual foi a causa que você saiu do seu último trabalho? Você pode dar exemplo? Posso. Olha, tem coisas que você vai falar, se você saiu porque você queria, né, uma coisa diferente, uma coisa nova, esse é um dos motivos muito que você pode dizer com tranquilidade. Eu queria buscar uma coisa nova, diferente e tal. Tudo bem. Agora, os portugueses, eles são terríveis. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas é sério. Né? Eu estava com uma amiga e ela perguntou para um português, né, lá onde ficava um determinada... Era um museu. Aí ela falou assim, você sabe onde que fica o museu tal? Aí ele falou, sei. Ela não falou, ele ficou olhando pra ela assim. Ela não falou nada, ele virou as costas e foi embora. Aí ela, mas de onde fica o museu tal? Aí ela falou assim, pra que eu queria saber se ele sabia onde que era o museu? Ela, porque o brasileiro assim, você sabe onde fica o museu tal? Ah, sei sim, você vai, vira, pega um ônibus assim, tal, vira ali. E se você quiser, tem uma banca de revista no meio do caminho. A gente dá todas as dicas. Então, voltando à pergunta dela. Se você não quer falar sobre uma coisa, você faz que nem um português. Você dá, isso a gente chama de método lusitano, né? Você responde com monossílabos, tá? Você saiu porque você foi escorraçada, mandado embora do emprego, que você pisou na bola, você fez um erro... Roubou. Não, roubou não. Sei lá, você fez um erro horrível. Você vai dar tiro no seu pé? Por que você saiu do emprego anterior? Gente, por favor. Eu tenho até uma sugestão. Teve uma vez me deram uma dica se a gente se esforça todos os dias e fica mais de 2 anos na mesma função e nunca é promovido e nem tem uma melhora de salário, talvez seja o momento de mandar currículo para outro lugar. Aí você pode falar que você queria, que você estava se esforçando, que, né? Pode ser, né? Queria outras áreas, outros Se você foi mandado embora,
a pessoa, porque tem uns que perguntam, né, no emprego anterior. Gente, por favor, aí atrás, vamos focar. Vamos focar. A nossa pergunta é: o que a gente vai dizer se a gente foi mandado embora do emprego anterior? Eu não vou dar tiro no meu pé, mas eu também não vou mentir, né? Gente, só um alerta. Não coloquem tudo da vida de vocês nas redes sociais. Muitos empregadores olham as redes sociais dos candidatos. É comum, mais do que vocês imaginam, eles fazerem isso. E se vocês colocam a vida toda, joga tudo no ventilador, eles vão saber. E se as redes sociais foram bloqueadas? Tipo, privadas? Mesmo que a rede social é privada, a rede social ela é social. Então ele vai conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que está lá no seu corpo. Olha, eles têm uma rede. Na verdade, se eles quiserem, eles vão ver. E tem muitos que veem. Deixa eu fazer um comentário também, que eles fazem até pesquisa de CPF, né? Na última vez que eu fiz entrevista, acho que foi em novembro do ano passado, eu tenho aquele aplicativozinho do Serasa, né? E apareceu lá pra mim, ó, alguém visitou o seu CPF. Aí depois eu fiquei, gente, como assim? Aí eu lembrei que na semana anterior eu tinha ido na entrevista, falei que estavam verificando o CPF. Eles podem verificar. Mas assim, o que eu estou colocando para vocês é que, digamos que você saiu brigado com fulano lá, não sai colocando isso nas redes sociais para todo lado, porque você vai chegar e vai falar assim, todo lorde, né, ou toda lady, assim, eu saí porque eu queria uma oportunidade, né, melhor e tal, aí o cara vê lá na sua rede social, você falando que o cara era um cachorro, era não sei o quê. Você desmanchou tudo aquilo que você estava realmente buscando. Porque tem coisas que a gente busca com muita vontade. Tem coisas que não, né? Às vezes você vai procurar um trabalho que não está tanto grande interesse. Mas às vezes vai estar realmente, você quer aquilo ali. Então, aquilo ali é o seu foco, é aquilo que você quer. Então você tem que ter mais ou menos uma orientação para aquilo. Ou seja, se ele fizer uma pergunta de algo que você não quer comentar sobre aquilo, você vai ser curto como um português. Você só pensa no método lusitano, né? Acho importante destacar se a pessoa tem uma comorbidade. Tem o quê? Comorbidade? Sim. Acho importante destacar na entrevista? Sim. Na entrevista, não. Só se ele perguntar, no currículo, sim. Porque, gente, a pergunta, vocês ouviram a pergunta dela? Não consegui entender. Se você tiver alguma comorbidade, se é importante você destacar isso. Você deve colocar no currículo porque as empresas, elas precisam de 10% dos funcionários dela. Eu sei que tem, assim, eles, nessa lei fiscal, alguma coisa assim, de que eles têm que contratar pessoas com problemas, assim, problemas físicos, né? Então, é importante você colocar no currículo, sim. Pode perguntar. Essa questão que ela falou aí da comorbidade, tipo assim, é obrigatório todas as empresas contratarem um portador de necessidades especiais ou não? Sim, sim. Eles têm a lei, é uma lei fiscal aí, eu não sei se é obrigatório, mas eles têm um benefício muito grande, muito grande. Então não é obrigatório, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu acho que é. Eles têm uma porcentagem que eles devem cobrir. Eu não sei exatamente como é isso não, mas eu sei que quase toda empresa, ela precisa ter isso. Eu não lembro se a pergunta foi respondida sobre tipo, ter pisado na bola no trampo anterior e aí você respondeu, por que você saiu? Tipo, aí você só diz assim, eu estou buscando uma oportunidade diferente. Né? Você pode falar assim tranquilamente, eu estou buscando uma oportunidade diferente. Aí ele vai falar assim, mas assim, você saiu, né? Assim, eles podem fazer pergunta para tentar você falar alguma coisa, mas você vai dando respostas curtas, né? Curtas. Dificilmente o cara passa da terceira pergunta quando você usa esse método lusitano. Eles já partem para outra pergunta, diferente. Ele pergunta de novo, aí você dá outra
Né? Assim, resposta simples e curta. Pode falar que estava desmotivado. Ok, beleza. Então, pergunta simples e curta. Agora, quando ele fizer uma pergunta de uma coisa, né, que você domina, que você está bem, aí você, sabe, desconta a parte dessa questão, assim. Porque tanto falar mal da pessoa anterior você não vai falar, quanto falar mal de você. Você não vai falar, tá? Agora é lógico que se ele disser, mas aconteceu alguma coisa lá que você não quer falar, aí você vai dizer, fala assim, bom, né, a gente teve um problema lá no trabalho, mas aí ele fala assim, você foi demitida? Sim. Ponto. Essa aqui é a questão, você não entra em detalhes e não se prolonga ou alonga na história. Né? A gente comete erros, todo mundo comete erros, e se a pessoa vier com coisas, você fala assim, não, sim, eu fui demitida. Mas por que é que você foi demitida? Eu cometi um erro. Mas, sabe, aí a pessoa não... Você finaliza com, não, meu passado não me define, eu procuro uma oportunidade de... Na verdade, assim, você vai evitar. Dificilmente a pessoa faz mais de 3 perguntas tentando sair, quer arrancar coisa do português, né? Aí você só lembra do método lusitano, aí você pensa assim, essa área não me interessa desenvolver, então eu não vou desenvolver, ponto. Mas se ele perguntar diretamente, você fala sim ou não. Isso aí, quando eu trabalhei uma época como preposta do banco, né? Então eu ia, tudo quanto era processo quanto Banco do Brasil, eu ia de preposta. E era o método que a gente usava, o método lusitano. Quando você não quer responder, você só fala sim, não, sim, não. Aí o mesmo advogado, que é os caras mais burrinhos, né, pirracentos, sei lá que tem, eles desistem. Depois das quadras, ele mesmo não vai arrancar nada de você, então ele já parte para outra. Sim. Pode colocar no currículo, é porque eu ouvi falar que era fora de moda colocar foto no currículo, porque minha ex-chefe falou que era um pouco antiético contratar alguém porque ela é bonita, por exemplo. E outra questão é se colocaria também racialidade, assim, preta, parda. Normalmente não. O currículo hoje é isso aqui assim, sabe? É uma base de qualificação, ponto. Você não põe foto, você não a menos que você esteja concorrendo para um modelo ou uma vaga específica, uma vaga específica que você queira um artista, como artista, cota, né? Também, porque às vezes a pessoa quer colocar representatividade. Então, se não for um caso específico, né, ou de artista, porque o artista às vezes quando você vai tentar uma vaga para fazer um papel, a pessoa precisa conhecer seu rosto, porque ela vai saber se é mais ou menos a figura que ela quer. Mas fora isso, a gente não coloca foto. Mesmo que a gente seja muito bonita. Que não é o meu caso. E outra coisa também, gente, vocês, é lógico que não, né? Vocês são todos muito jovens ainda, mas quando estiverem mais velhos, uma coisa também que a gente não coloca mais no currículo é a idade. Vocês, como isso conta a favor de vocês, vocês podem até colocar. Mas casado, se for casado é legal, eles procuram muito casado, assim, se eles veem que a pessoa, sabe, o casado tem... Mas quem é que contrata gente sobrecarregada? Porque gente quer casar de sobrecarregada. Não. Mas é porque eles não querem que as pessoas namorem no trabalho. Não, e o casado, ele tem uma característica, ele assim, ele aguenta mais coisas do que um que não é casado. O que não é casado, a primeira coisa que você fizer com ele... Ele tem filho pra criar, ele vai ficar aqui no trabalho. Ele tem que aguentar mais do que o outro. Então, assim, o casado tem uma... digamos assim, se você for casado, você põe. Se você for solteiro, você não põe. Se você tem menos de 40 anos, você pode colocar. Se você tem mais de 40 anos, não põe. Sabe? Porque é isso. Hoje em dia eles querem pessoas mais jovens, né? E o casado ajuda a segurar o cara no emprego. Então... O cara não vai casar. Você perguntou que horas que termina? Perguntei. Às 18.
você quiser terminar um pouco antes, você pode, ou termina às 18. Às 18, ok. No máximo. Não, beleza. Tranquilo. É porque eu precisava só para me orientar. Tem uma pergunta também? Ok. Uhum. Por que eu devo empregá-lo? Tem essa pergunta também. Essa é uma das perguntas, né? Se eu fizer essa pergunta para você, por que eu devo te empregar? Você vai responder. Eu preciso ter emprego. É errado. Eu pergunto por que você não me entregaria se você tem a vaga e eu tô aqui. Não, eu tenho 300 pessoas querendo essa vaga. Por que você e não eu? Porque eu sou muito especial, cara. Gente, por isso é que é importante você conhecer a empresa para onde que você está se candidatando, conhecer a vaga para onde você está querendo ir, porque nesse momento você vai dizer o que você pode fazer por eles, não o que eles podem fazer por você. Se eu responder que eu estou precisando, é errado, porque ele não quer saber. Mas não pode mentir, você falou mais cedo. Mas assim, na verdade, por que é que eu devo te dar essa vaga? Eu não devo te dar essa vaga porque você está precisando. Porque eu não vou dar essa vaga a você porque você está precisando. Eu vou dar essa vaga porque se você for qualificada, se você falar para mim, sabe? Olha, porque eu pretendo fazer o melhor na empresa. Tá? Você vai responder assim, firme para ele, porque eu vou me esforçar. Eu estou precisando? Estou. Mas eu precisar não quer dizer que eu vou me esforçar. Isso é muito real. Assim, eu já passei num processo seletivo, né, de estágio numa escola na minha região. Era uma escola para jovens aprendizes, né, também. E aí eu estava me candidatando à vaga de professora nessa escola, né? E aí fizeram essa pergunta, por que eu devo te dar essa vaga? E assim, eu cresci naquela comunidade, já conheci aquela instituição de muitos anos, muitas pessoas da minha família passaram por ela, então assim, fazia muito sentido para mim estar ali, né? Então, para mim, assim, era uma forma de levar uma contrapartida para a minha comunidade. Então, assim, isso já estava bem estabelecido. Eu acho, inclusive, que se não fosse isso, eu nem teria conseguido aquela vaga. Ok. Gente, vocês estão... Obrigada pela contribuição, né? Esse jogo vai precisar sair um pouquinho do seu. Não, tudo bem. Tranquilo. Não, tranquilo. A gente está aqui para aprender, na verdade, né? Quem estiver aprendendo e espero que possa, de alguma maneira, estar contribuindo para vocês. Porque, gente, não é porque a gente está desempregado que isso possa fazer um sentido. Né? Mesmo que a gente esteja trabalhando, se você quer, né, crescer dentro da empresa ou crescer profissionalmente, essas dicas, elas são importantes. Né? Essas dicas de como você... Porque também tem uma coisa, eu tinha uma conhecida, era a Rosimeire, lá de Caruaru. Você falava para ela assim, nossa, mas hoje tá um clima bom, né? Bom porcaria nenhuma. Que coisa, você tá achando o quê? Que isso aqui, né, trem quente lá fora, você sai ali, você tá suando até a alma, não sei o quê, eu já peguei chuva na hora que eu vim, olha meu cabelo, tá todo arrupiado. E tudo que você falava, a pessoa extremamente negativa, né? Vocês vão encontrar pessoas assim, gente. E vão encontrar. Se vocês entram numa empresa hoje, toda feliz porque conseguiu o cargo, né? Isso é comum. Chega lá saltitando porque conseguiu o cargo. Aí o outro que tá lá, você tá feliz por quê, filho? Isso aqui é um inferno puro. Você tá achando que essa mixaria que você vai receber vai te deixar, sabe, alguma coisa? Isso é bom pra você? Mas de jeito nenhum, cara. Isso aqui é um inferno. Você veio parar aqui porque você não tinha mais para onde ir. Porque se você tivesse, você não vinha para cá. Aí no dia seguinte você vai estar o quê? Desmotivado, você já vai chegar lá assim meio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque na hora da entrevista, você disse que era
o cara, né? Não, você vai me dar um emprego porque eu realmente vou poder contribuir com a empresa, com isso e com aquilo. Aí no dia seguinte você chega lá e tá a Rosimeire lá de Caruaru do seu lado e começa, né? E aí você se deixa levar, né? E desmotiva. Não tem coisa pior do que um funcionário desmotivado. Seja qual cargo for que ele estiver, ele acaba com a alegria, ele acaba com a motivação dos outros e não faz o serviço que presta, né, na verdade. Então, a gente conservar a motivação quando você chegar no ponto. Eu não estou dizendo que também a gente vai ter que ficar agradecendo todo dia, né, se você não está satisfeito com o trabalho. Você leva aquilo que a menina falou ali, né? Pega seu currículo e leva para outro lugar, vai tentar outro emprego. Não tem problema nenhum com isso. Você não pode ser desonesta com quem está te pagando. Porque na hora de ser contratado, a gente é muito, né, positivo e tudo. É certo falar na outra entrevista de emprego que você já está trabalhando e está procurando outro trabalho, porque você quer um trabalho que te desafie a novas coisas? Olha, na verdade... Ou você fala que está desempregado? Não, você não vai mentir. Né? Você está trabalhando? Estou. Então por que você quer sair do seu trabalho? Eu estou procurando uma oportunidade melhor. Ponto. Né? A gente não vai se alongar se a oportunidade melhor é financeira, se a oportunidade melhor é um trabalho melhor que você gosta mais, não sei o quê. Não. E se a pessoa perguntar? Hã? Não, se a pessoa perguntar assim, que oportunidade melhor que você está procurando? Aí você fala. Fala assim, bom, eu estou já há 2 anos, talvez, né, trabalhando com algo que não está me desafiando mais. Ou o salário, porque realmente se você estiver procurando com um salário maior, você vai dizer, né? O salário que eu estou recebendo hoje, ele está abaixo do que é das minhas necessidades. E eu, né, vejo que é essa empresa que eu posso contribuir com ela e vou ter uma contrapartida. Né? Mas assim, a princípio você não entra em detalhe. E essa é uma das questões que a gente busca evitar, ou seja, método lusitano, né? Você responde primeiramente e ponto, ok? Então, gente, quando for para uma entrevista, nada de sapato apertado, de cinta apertada. Eu já vi a pessoa chegar e tirar o sapato, assim, sabe? Tirar o sapato. Isso é antiprofissional, né? Você tira o sapato e você pensa assim, pô, daqui a pouco eu tiro a roupa, né? A pessoa nem me conhece, nem... E os entrevistadores ou selecionadores, né? Eles têm algumas características. Tem um que você vai chegar lá, ele vai estar assim, e vai falar, tá, e aí? Aí você fala, bom dia. Ele fala, tá, você pode sentar aí. Esse cara, ele é até melhor, sabia? Ele não vai fazer pegadinha com você. Se você ver que gostou do seu currículo, se você fez uma apresentação, ele pode nem olhar para você. Porque tem gente que é assim, ele não vai olhar, vai te tratar como nada. Às vezes ele vai fazer isso de propósito, tá? Às vezes ele vai fazer isso porque ele é ignorante mesmo. Não importa. O que a gente não pode deixar é que isso nos afete. Você chegou lá, o cara não olhou para você, não te cumprimentou. Você vai fazer a apresentação do mesmo jeito para ele. Do mesmo jeito como você fez a apresentação, você faria a apresentação para uma pessoa que chegasse toda sorridente. Se o entrevistador chegar e falar, nossa, garota, olha que tatuagem linda, que isso? Aí começa, sabe, te trata como o melhor amigo. Esse é o piorzinho. Esse você toma cuidado. Toma cuidado por quê? Porque você relaxa. Você relaxa e aí você deixa de ser o profissional. Porque você está achando que você está tratando como um amigo. E ele não é seu amigo. Um entrevistador não é o meu amigo. Ele depende, mas assim, normalmente se você vai para uma empresa, para um recrutamento,
Ele não é seu amigo. Ele está ali tentando tirar de você a postura profissional. Então, você vai responder com tranquilidade, com naturalidade, agradecer, né? Mas manter o seu jeito profissional. Porque senão ele vai descobrir o que ele quiser. Não estou dizendo que tem coisas assim que a gente, da vida da gente particular, que a gente não vai abrir para ninguém, né? E às vezes esses caras, eles tentam tirar essas coisas. E eu já vi também. Deixa eu ver aqui que tem nos seus melhores amigos do Instagram, botei rapidão, assim, aí a pessoa já fala num baseado, em alguma coisa assim, e o outro já fica toda à vontade, né? E se faz isso, ele vai te tirando toda aquela parte assim, que você não é profissional. Tá? Você não está ali como uma pessoa buscando um amigo, você está ali como um profissional buscando um trabalho, né? Uma oportunidade de trabalho. Então, isso assim, gente, é realmente muito importante. Você chegar e o cara for muito ignorante, não se preocupe. Continuem com a mesma postura simples, tranquila, profissional. E se o cara for muito amigo, muito, né, querendo te deixar à vontade demais, não tire o sapato, não relaxe, porque ele quer ver como que você se porta diante de clientes, como você vai se portar diante das coisas inesperadas, ok? Então, o profissionalismo, né, nesse momento vai valer a pena. Agora, a última parte da nossa... né, vocês têm aí a folhinha em branco, vocês vão fazer o pitch. Pitch. O pitch é aquilo que eu falei no início, né? Não é o Pix, não. É o pitch. O pitch é a apresentação. É você tentando se vender pro cara. Não, no bom sentido, lógico, né? Mas assim, ele vai dizer... Gente. Sua senhora. Tá. É assim, a parte que é muito comum nas entrevistas também. É assim. Fale um pouco sobre você. Tá? Essa é uma pergunta assim, típica e característica das entrevistas de emprego. Você falar um pouco sobre você. Que é você fazer, né? Hoje eles chamam de pitch. Você falar sobre você em quanto tempo? 30 segundos. 30 segundos. Que isso? Vocês têm 30 segundos para fazer falando sobre você. Você não vai falar sobre você. Ah, meu nome é fulano de tal, nascido em tal e tal e tal. Não, você vai falar suas qualificações. O seu pitch é em cima do que você espera que aquela pessoa capte de você. Você tem 30 segundos para falar, porque mais do que isso ele não está prestando atenção. Qual seria o tipo da entrevista? Qual seria o tipo da entrevista? Não, você vai fazer. Você vai fazer a sua, né, básica. Agora, assim, uma geral, porque você não tem, a gente não está oferecendo uma vaga específica. Né? Então vocês vão lá, escrevendo o pitch de vocês. Ok? Pois é, ele é cursivo, ele não é por itens. Né? Eu li o meu no início, vocês se lembram? Então, você vai falar as suas qualificações, pode falar o nome, porque o nome completo não. Né? Ele tem lá, o nome, a pessoa tem o currículo de vocês, mas o nome até para ele gravar. Né? Aí fala assim, fala um pouco sobre você. Então, eu sou Deusânia, né? Sou psicóloga, formada e tal. E aí você escreve. É por isso que a gente já fez aí esse sumário de qualificações. Ok? Nesse sumário de qualificações, vocês peguem ele e escrevam para na hora você ficar pensando o que eu posso falar, né? Quem que sou eu? E aí você já passou do tempo, já perdeu. Ok?
vai ter que ler. A gente vai ter que ler em voz alta? Vai precisar ler em voz alta? Quem terminar pode te entregar embora? Olha, eu não estou segurando ninguém aqui não, assim, sinceramente. Não, eu tô falando assim, é por causa do horário. Aqui vai até às 18 horas, mas se alguém quiser sair antes, não tem problema nenhum, tá? Aqui é realmente assim, o que vocês quiserem, se querem aprender, se querem se qualificar, ótimo, vocês ficam. Se não quiserem, ou tiver algum problema, não tem problema nenhum não, tá? Sinceramente. Acho que morreu sem parece A gente vai ter que ler em voz alta? Você está preocupado em ler em voz alta, é? Não, mas só pra saber. Tá, para você saber. Então, isso aí vai ser algo para o qual você está praticando para uma entrevista de emprego ou para uma entrevista que forem fazer para você ter um upgrade no trabalho. Isso é muito comum eles pedirem isso. Fale um pouco sobre você. Você vai escrever o que você falaria, você vai decorar isso, você vai gravar isso. Sabe, antigamente a gente fazia na frente do espelho, mas hoje em dia não precisa. Tem uma câmera, você faz na frente da câmera, depois você assiste, fala, nossa, eu acho que eu podia ter falado assim melhor e tal. Porque na hora lá você vai estar preparadinho, você não vai nem piscar. Ok? No que a gente coloca o tempo de experiência,